Já na proporção, nós temos o seguinte: quando nós temos 4 números A, B, C e D, diferentes de zero, elas formam nessa ordem uma proporção se e somente se A está para B, C está para D. Ou seja, olha, eu posso fazer a representação com outro símbolo também, mas do mesmo sentido. A e C, elas são ditas antecedentes. B e D são ditos consequentes. Então, A e C antecedentes, B e D consequentes. A e D são os extremos, B e C são os meios. D é a quarta proporcional, mas ela não é o nosso objetivo nessa aula. Então, lê-se A está para B, assim como C, assim como, igual, C está para D. Então, a igualdade de duas razões é chamada de proporção. Então, quando eu tenho uma razão igual a outra razão, nós chamamos de proporção. E a gente pode observar, olha só, primeira razão, 8 para 4, 8 dividido por 4, 2. 24 para 12, 24 dividido para 12, 2. Então, a primeira razão é igual à segunda, por isso nós chamamos de proporção. Um caso especial seria a média geométrica, onde aqui nós temos os meios iguais, B e C são iguais, Ele mudou o termo, mas os meios são iguais. Então, B ao quadrado é igual a A vezes C, que ele utilizou uma raiz quadrada para calcular. Isso só mostrando uma aplicação que pode ter. Bom, exercícios. Eu tenho duas razões e não conheço uma delas. O que eu vou fazer para resolver? Multiplicar cruzado, porque x está para 4, assim como 18 está para 6. Resolvendo 6 vezes x, 6x, é igual a 4 vezes 18. 4 vezes 18, 72. 72 dividido por 6 é igual a 12. Então, meu valor de x nessa proporção é 12. Nesse segundo caso, ele colocou com um x diferente de menos 1, porque se for menos 1 dá zero, e não existe esses termos aqui, principalmente no denominador zero. Mas eu vou fazer o quê para resolver? Multiplicar cruzado. Então, 2 que multiplica x menos 2, que é igual 1 vezes x mais 1. Resolvendo a distributiva, ó, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes x, 1 vezes 1, 1. Quando eu pegar esse x e mudar de lado do membro, ele muda de sinal. Então, o que era positivo, ele passa negativo. O 4, que era negativo, vai mudar de lado, ele muda de sinal, fica positivo. Então, 2x menos x, 4 mais 1. 2x menos x vai dar 1x. 4 mais 1, 5. Prestando atenção nesta outra proporção, eu resolvi organizá-la melhor. 3 está para 4 dividido por 1 está para 3. Então, eu coloquei aqui e nós temos, olha só, duas frações, a razão de duas frações. Igual a mesma coisa, 1 meio dividido por x. Quando eu tenho divisão de duas frações, conserva a primeira é 3 está para 4, multiplica pelo inverso da segunda. 1 está para 3, vai ficar 3 está para 1. Eu fiz na primeira e vou fazer agora na segunda. Aqui é como se eu tivesse um 1 aqui embaixo, tá? Quando não tem nada. Então, meio está para, vou inverter. X está para 1, vai ficar 1 para x. Agora, eu vou multiplicar. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1, 4. E de cá, 1 vezes 1, 1. 2 vezes x, 2x. Agora, eu tenho uma proporção. Como é que resolve? Multiplica cruzado. 9 vezes 2x, 18x. 1 vezes 4, 4. Esse 18 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. E olha só, eu posso falar da primeira propriedade. Tanto 4 quanto 18 eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 18 dividido por 2, 9. Então, eu tenho o valor de x igual a 2/9. Agora, mais um exemplo. Um exercício até que foi exercício de concurso. Uma pessoa pretende medir a altura de um poste baseado no tamanho de sua sombra projetada ao solo.
Sabendo-se que a pessoa tem 1,80 de altura, em 80 metros de altura, e as sombras do poste e da pessoa medem 2 e 60 centímetros, respectivamente, a altura do poste é. Eu vou lembrar que eu sempre vou fazer na minha razão a altura real pela sombra correspondente a essa altura real. Então, eu tenho uma pessoa com 1,80 m. Então, 1,80 m. E a sombra dela vale quanto? 60 centímetros. Aí, 60 centímetros, como tem que estar tudo na mesma unidade, que vai ser em metros, 60 centímetros corresponde a 0,6 metros. Do outro lado, eu não sei qual é o valor do poste, o tamanho dele, mas eu sei que a sombra vai ser 2. Então, agora, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. 0,6 vezes x está para 1,8 vezes 2. Então, foi o que eu fiz aqui. 1,8 vezes 2, 3,6. Esse 0,6 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 3,6 dividido por 0,6, pode ser feito na calculadora, vai ser igual a 6 metros. E outro exemplo que nós temos, vou passar aqui para o último, ele é uma receita de bolo, está escrito que são necessários 2 ovos para cada 5 gramas de farinha utilizada. Quantos ovos serão necessários se forem usados 2 quilos de farinha? Então, olha só, são 2 ovos para, eu não sei quantos ovos vai ser o real, mas 2 ovos para 0,5 de farinha. Se são usados 2 quilos de farinhas, quantos ovos eu preciso? Também não sei, vou colocar x e vou multiplicar cruzado. X vezes 0,5, 0,5x. 2 vezes 2, 4. Esse 0,5 que está multiplicando, ele passa dividindo. 4 dividido pelo 0,5 igual a 8. Então, esses serão necessários para fazer essa receita, 8 ovos. Esta aqui é a segunda parte da nossa atividade de hoje, que fala sobre proporção. E na próxima aula nós falaremos sobre regra de 3 e porcentagem. Daí nós temos esse material na plataforma, no AVA, e nós temos exercícios, atividades pós-aulas síncronas que devem ser realizadas. Bom trabalho!